então, por favor, nossa terapeuta vai nos esclarecer. Então, na verdade, assim, existe sim essa crença de que tamanho é documento, não é se não souber, né? Desenvolver e não souber. Sim. E o que acontece? Se tu me permite, eu trouxe aqui o clitóris. Claro que eu te permito. O meu clitóris, né? Pedir permissão pro meu corpo. O que acontece? O homem precisa entender que esse órgão aqui, ele foi feito só para dar o prazer para a mulher. É a finalidade dele. Tanto que, infelizmente, em 35 países ainda no mundo, eles cortam o clitóris das meninas. Posso chegar mais próximo do seu clitóris? Por favor, querido. Pode falar. Aos 35 países ainda, os homens, a cultura corta o clitóris das meninas para não sentir prazer. Sim. Tamanho é o poder desse órgão. Quantos países? 35 ainda. Nossa. É muito, né? Eu conhecia só a Índia. Então, nós temos 35 países no mundo que tem essa cultura insana. Por que eu estou trazendo o clitóris? Porque normalmente o homem acha que ao simplesmente tocar a mulher, né? Primeira coisa, o clitóris só vai aparecer a pontinha se ela estiver excitada. Pode botar pra câmera lá, a câmera vai te ver. Ela só vai aparecer essa pontinha, a cabecinha do clitóris, se ela estiver excitada. Lembrando que ela leva de 18 a 28 minutos para excitação, estando tudo muito bem obrigado. E que para a mulher é difícil, tá tudo muito bem obrigado, né? O que é o segredo do clitóris? Os bulbos. Depois uma garrafinha de vinho. Tem que ser uma boa garrafa de vinho, uma boa massagem, uma boa comida. Então, tem que trabalhar o sentido, né, os sentidos corporais da mulher. Que bom. O grande segredo do clitóris são os bulbos, que são esses braços aqui. E onde que ficam os bulbos? Nos grandes lábios. Então, a gente, né, homens queridos, a gente não fica fazendo massagem aqui. Não é videogame. Não, querido, porque dói. A gente massageia os grandes lábios das mulheres na hora da relação. Isso traz prazer para a mulher. E, em contrapartida, também, sempre lubrificante. Tá, mas eu tenho boa lubrificação. A gente precisa melhorar a sensibilidade corporal da mulher. Sempre. Lembrando que lubrificante é lubrificante. Não é guspe, não é qualquer outro produto. É lubrificante. Lubrificante bom. O mercado hoje traz coisas boas. Então, quando a gente entende que o toque para a mulher, a ponta dos dedos, ela é muito importante. O paladar, você estimular a mulher com alguma coisa para o paladar, seja um vinho, um espumante, um café e principalmente a audição. De verdade, a música traz uma conexão para o corpo da mulher, o áudio, um áudio gostoso, um áudio provocante, até botar ali, ó, amor, lembrei de ti, bota a musiquinha para tocar no carro. Isso excita demais uma mulher. E aí o que a gente percebe? Muitas não respondem a esses estímulos tão rápido. Por quê? Porque elas estão anestesiadas. Né? E a gente tem um número muito grande de mulheres anestesiadas, quando a gente diz, sem sensibilidade. Na pandemia a gente viu, né, o estrago que foi a perda do olfato e do paladar. A gente tem uma epidemia, digamos assim, de mulheres anestesiadas, sem sensibilidade corporal. E aí por quê? Má rotina, né? Falta de exercício, alimentação irregular, estresse, ansiedades, doenças do século. E principalmente... Vão brigar um pouquinho comigo aqui, tá, Carlos? Os procedimentos estéticos que anestesiam as mulheres, né? Então, assim, não sou contra, mas o excesso de procedimento estético, ele pode sim causar a perda da sensibilidade corporal. Qual procedimento? Qualquer procedimento em excesso, tá? A gente recomenda, assim, alguns procedimentos? Sim. Mas o quanto mais natural, porque o nosso corpo é uma máquina, ele é maravilhoso. E ele responde a todos os estímulos, desde que eu tenha hábito saudável. Então, por exemplo, processo de emagrecimento. Antes de eu passar por um procedimento cirúrgico, eu preciso estimular o meu corpo a voltar ao que ele era antes. Sim, é possível? É. E a gente vê hoje mulheres com 50, 60 e 70 voltando ao corpo, né, que tinha lá antes da gestação. Então, o excesso do prazer imediato, eu quero agora. Eu fiquei um pouco confuso agora. Aham. Você vai fazer um processo cirúrgico, vamos supor um processo de emagrecimento, né? Normalmente é o abdominoplastia que as mulheres fazem. O mais invasivo, digamos. Invasivo, né? Bem invasivo. Antes era a lipo, né? Hoje é mais a abdominoplastia, que também vai a lipoaspiração junto. Após esse processo, a mulher consegue retornar ao corpo como era antes? De que forma? Sem abdominoplastia? Então, na verdade, existem inúmeros procedimentos, né? E com profissionais. Hoje o nosso trabalho também de emagrecimento entra a gente chama de atendimento multidisciplinar, né? Que é nutricionista, atividade física, psicólogo, porque boa parte das mulheres não conseguem chegar no processo de emagrecimento por problemas emocionais, tá?
Então, a falsa ideologia de um corpo perfeito. Infelizmente, a gente ainda vê pessoas morrendo pelo excesso de procedimentos. Sim, a mídia às vezes não traz tão forte, mas a gente recebe, sim, nos congressos médicos, a gente vê muitas pessoas entrando num exagero pelo um corpo perfeito, que a gente sabe que tem, sim, um dano para a saúde. E na sexualidade, ele tem um dano drástico, né? Porque a mulher, no momento que ela começa a trancar toda a produção de hormônios dela, anestesiando o corpo, ela vai deixando de produzir alguns hormônios importantes, tá? Que inclusive são hormônios que trazem a sensibilidade, por exemplo, de eu identificar rapidamente um nódulo, um cisto no meu corpo, porque como eu não hidrato, como eu não toco, como eu não tenho sensibilidade, eu não vou identificar nem a dor e muito menos o desejo. Então é muito importante a gente falar sobre isso, e realmente é polêmico, Sim. porque a gente vê em contramão, né? E aí, se você for ver, a matemática ela é simples. Cada vez mais procedimentos rápidos, assim, no sentido de resultado, e em contrapartida, mais desconexão, falta de desejo entre os casais, né? E essa busca insana pelo corpo perfeito, pela uma imagem que eu nunca me enxergo ideal. E aí, vou te dizer, em consultório a gente vê mulheres montadas, literalmente lindas, maravilhosas, infelizes na sua vida sexual. Boa. Você falou de 2 pontos, Aham. né? O desejo de você se tornar algo que você nunca consegue chegar e a questão de hormônio. Isso remete à parte de estética muscular, o exagero. Então, quando você falou exagero, nós temos exagero de vários âmbitos, né? Exagero na parte de cirurgias e o exagero na parte da estética muscular, onde a mulher se torna algumas vezes musculosa demais ou algumas vezes ela não, algumas vezes não, na grande maioria ela nunca está contente. O homem também faz isso. Não está contente com aquilo que alcançou, sempre falta. Sim. E acaba ultrapassando os limites dessa parte de sensibilidade que vem o hormônio. Aí você vai explicar um pouco melhor. O que o hormônio em excesso causa no corpo da mulher? Então, a gente está falando aí de alguns hormônios masculinos, né, injetáveis no corpo de uma mulher que busca essa perfeição pelo fisiculturismo, que tem tanto, né, tem tanta influência hoje, tanta inaltação. Enfim, a gente entende que tem uma tendência aí, às vezes um pouco tanto negativa, mas é onde a gente identifica o maior número de uma queda brusca na saúde sexual, são em grandes atletas de impacto, né? Então, de grandes performances. Por quê? Porque ao injetar um número de hormônios para o corpo ficar mais rígido, você fala do todo o corpo, né? Eu torno todo o meu corpo rígido. E um corpo rígido é um corpo sem sensibilidade. O corpo feminino, ele não é para ser rígido, é um corpo para ter sensibilidade. Não é um corpo mole, né? É um corpo rígido, é um corpo enrijecido mesmo. É um corpo que faz isso aqui. Na hora da penetração, ele vai doer porque perde lubrificação. A musculatura pélvica, tanto do homem quanto da mulher, ela se torna fragilizada. Então, assim, em termos de saúde, se a gente for ficar aqui, nós vamos ficar uns 4, 5 dias. Toda vez que eu tenho a oportunidade de estar em algum congresso de ginecologistas ou fisiopélvicas, é assustador o número de mulheres que perdem a saúde sexual, inclusive a vida, pelo excesso desses hormônios ou até mesmo. Isso está sempre, a mídia vem trazendo com mais consciência, isso a gente consegue ver. Mas é uma escolha, né, Carlos? A gente não pode simplesmente dizer não use, ou como não beba, não fume. Você, toda vez que usa alguma coisa para mudar o seu corpo, você sabe que vai ter alguma consequência. Tem né? uma alteração, tudo tem efeito colateral. Tudo tem efeito colateral. E principalmente quando você faz em excesso. Isso é o caso da mulher, certo? Tá. Mas isso não tira um homem da jogada, Não. porque o homem também entra nessa parte, principalmente na parte Físico. estética, cirúrgica, que hoje tem muitos homens aderindo à parte estética cirúrgica, e a parte na questão da musculação, né? Do físico, né? O fisiculturismo, por exemplo. Como você já tem esse entendimento, quanto faz isso também no corpo do homem? Quanto é prejudicial isso? Então, vai depender desse acompanhamento. Então, o que a gente recomenda? Todo homem que deseja, assim como a mulher, fazer uma melhor performance no corpo, ele precisa ter um acompanhamento médico, do nutrólogo, em alguns casos o próprio urologista tem que acompanhar, o personal só ele não é suficiente, porque a gente vai ver em alguns casos só a parte estética e resultado, né? Então eu tô chegando no corpo que eu quero, tá, mas tá acompanhando como um todo?
Está acompanhando toda a funcionalidade do teu corpo? E aí vamos lá, né? O entendimento de saúde sexual. Para alguns homens, ter saúde sexual é simplesmente transar, ter a relação sexual. Pouco importa se foi legal, se eu tive prazer ou se eu estou me masturbando pela pornografia, pouco importa, é quantidade. A gente está falando de saúde, de qualidade, de conexão, de prazer. E quando a gente tem um prazer de verdade, o corpo ele gera uma série de hormônios, entre eles a dopamina, que realmente a gente entende. Opa, passou um prazer aqui. E aí o que acontece? A imunidade melhora, cabelo, pele, unha, dentes, então não tem como. Você não consegue mais mentir para o corpo, enganar o corpo. E aí o que acontece? Aí a gente começa a complementar com outras coisas, né? Pô, meu cabelo tá caindo, então eu vou tomar mais não sei o quê. A minha unha tá quebrando. E aí você vira uma ampola de medicamentos ambulante. Dente bonito, cabelo bom, pele boa.